Imagine um livro tão antigo, tão misterioso e tão revelador, que mesmo sendo citado na própria Bíblia, acabou banido, apagado e esquecido por quase todas as tradições cristãs. Um livro que fala de anjos rebeldes, gigantes chamados Néfilins, de segredos cósmicos e até de um filho do homem que governaria no fim dos tempos. Esse livro existe. Ele se chama Livro de Enoque. Mas a grande pergunta é: por que ele foi excluído da Bíblia? Seria apenas uma decisão teológica inocente ou uma escolha estratégica para esconder verdades que não deveriam chegar ao povo? O homem que andou com Deus. A história começa no Gênesis. Enoque é descrito como alguém que não morreu da forma comum. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Gênesis 5:24. Só isso já o torna um personagem único, envolto em mistério. Como um ser humano poderia simplesmente ser levado vivo por Deus? O que Enoque sabia de tão importante? Segundo a tradição, esse homem deixou escritos que revelam não apenas mensagens de fé, mas também segredos sobre o universo, sobre a origem do mal e sobre os planos divinos para o fim dos tempos. O livro esquecido ou escondido. O livro de Enoque circulou amplamente entre os judeus antes de Cristo e foi respeitado por muitos cristãos primitivos. Escritos do Mar Morto, descobertos em Qumran no século XX, mostraram que os essênios, um grupo religioso antigo, consideravam Enoque fundamental. E há algo ainda mais impactante. No Novo Testamento, o apóstolo Judas, versículos 14 e 15, cita literalmente o livro de Enoque. Ou seja, os primeiros cristãos o conheciam e o utilizavam. Então, por que, séculos depois, esse livro foi varrido da Bíblia? Anjos caídos e Nefilins. O segredo que incomodava o livro de Enoque conta uma história que vai muito além do Gênesis. Ele detalha a queda dos anjos vigilantes, seres celestiais que teriam descido à terra e se relacionado com mulheres humanas. Dessa união, nasceram os Nefilins, gigantes violentos que devastaram o mundo. Esse relato é explosivo porque sugere que o mal no mundo não nasceu apenas da desobediência de Adão e Eva, mas de uma rebelião cósmica envolvendo entidades celestiais. Isso mudaria completamente a forma como entendemos o pecado original e a própria teologia cristã. Mais ainda, o livro afirma que os anjos caídos ensinaram à humanidade segredos proibidos, desde a metalurgia e armas até artes mágicas, astrologia e cosmologia. Teria sido esse o verdadeiro início das civilizações antigas? O Filho do Homem antes de Cristo. Outro ponto polêmico. No livro de Enoque aparece uma figura misteriosa chamada Filho do Homem, que viria para julgar os vivos e os mortos. Esse título depois foi usado por Jesus Cristo para se referir a si mesmo. Isso levanta questões conspiratórias. Será que líderes religiosos temeram que esse livro roubasse o caráter exclusivo das revelações sobre Cristo? Será que a Igreja temeu que os fiéis vissem em Enoque um texto quase messiânico que competiria com os evangelhos? O Conhecimento Proibido, o livro astronômico, uma parte da obra, descreve ciclos do Sol, da Lua e das estrelas com um detalhe impressionante. Alguns estudiosos afirmam que seus cálculos estão próximos de observações astronômicas modernas. Se isso for verdade, estamos diante de um enigma. Como alguém, milhares de anos antes dos telescópios, teria acesso a esse tipo de informação? Teria Enoque recebido conhecimento de seres superiores? E se sim, seriam anjos, ou algo que hoje chamaríamos de extraterrestres? Não é à toa que muitas teorias da conspiração conectam o livro de Enoque com ufologia e com a ideia de que o homem, no passado distante, teve contato com inteligências de fora da Terra. O poder da censura. Quando a Igreja Católica consolidou o cânon bíblico, entre os séculos IV e V, o livro de Enoque foi oficialmente rejeitado. A explicação oficial é que ele não era inspirado por Deus. Mas para muitos, isso foi apenas uma desculpa conveniente. Se aceitassem Enoque, teriam que aceitar a existência de seres híbridos, anjos págios humanos. Que o mal veio de uma rebelião angelical, não apenas de Adão e Eva. Que havia um filho do homem descrito antes de Jesus. Que os céus guardavam segredos cósmicos revelados a um simples mortal. Tudo isso poderia colocar em risco o controle teológico da Igreja. Afinal, quem detém o poder sobre o conhecimento, detém o poder sobre as pessoas. A exceção etíope. Curiosamente, apenas a Igreja Ortodoxa Etíope
preservou o livro de Enoque em sua Bíblia. Para eles nunca foi apócrifo, por quê? Será que esse povo antigo entendeu algo que o Ocidente preferiu esconder? Na Etiópia, Enoque não é visto como heresia, mas como uma parte legítima da revelação divina. Esse fato, por si só, já é um mistério que alimenta ainda mais as suspeitas de manipulação histórica. O livro de Enoque e as conspirações modernas. Hoje, em plena era digital, o livro de Enoque voltou a circular e alimentar teorias. Ufólogos o veem como prova de contatos extraterrestres no passado. Conspiracionistas afirmam que governos e religiões ainda escondem esses segredos. Espiritualistas acreditam que Enoque revela verdades universais que podem libertar a humanidade da manipulação. E talvez essa seja a maior conspiração. Será que o conhecimento proibido de Enoque foi silenciado porque nos mostraria quem realmente somos e de onde viemos? O silêncio que grita. O mais estranho é o silêncio. Pouco se fala sobre o fato de um livro citado na Bíblia não estar na Bíblia. Se ele era tão sem importância, por que os primeiros cristãos o usavam? Se era perigoso, o que exatamente havia ali que poderia abalar a fé oficial? Essas perguntas continuam ecoando, e cada vez mais, estudiosos independentes e buscadores da verdade acreditam que o livro de Enoque não foi apenas esquecido, ele foi apagado de propósito. Conclusão: a verdade escondida nos bastidores da fé. O livro de Enoque continua sendo um enigma. Um texto que revela segredos celestiais, denuncia anjos caídos, fala de gigantes, de um filho do homem e de conhecimentos que parecem ultrapassar seu tempo. Excluído da Bíblia, enterrado pela tradição ocidental, mas preservado nas sombras por milênios, Enoque reaparece hoje como um lembrete perturbador. E se nem tudo o que nos contaram sobre a história da fé for exatamente como aconteceu? Afinal, às vezes o maior segredo não está no que foi escrito, mas no que foi proibido de ser lido.